Quantas vezes já acordou e simplesmente saltou da cama? Talvez com pressa para começar o dia, sem dar um segundo de atenção ao seu corpo ou à sua mente. É um hábito tão comum que nem pensamos nele. Mas, como especialista em AVC geriátrico, vi em primeira mão o impacto devastador que uma doença como o AVC pode ter. Não só na pessoa, mas em toda a família. É uma realidade que muda vidas, muitas vezes sem aviso, roubando a autonomia e a capacidade de desfrutar das coisas simples da vida. Muitas vezes, a forma como começamos o nosso dia, os primeiros momentos depois de acordar, são muito mais críticos do que imaginamos. São pequenos hábitos, quase invisíveis, que podem acumular-se ao longo do tempo e fazer uma diferença colossal na sua saúde geral. E, sim, na prevenção de eventos tão sérios como um AVC. Não estou a falar de exercícios extenuantes ou dietas complicadas. Estou a falar de gestos simples, acessíveis a todos, que podem transformar a sua manhã e proteger o seu futuro. São 6 hábitos que, na minha experiência profissional, considero absolutamente cruciais para pessoas com mais de 60 anos. Neste vídeo, vamos mergulhar nestes hábitos, um a um, e garanto-lhe que alguns deles o vão surpreender. Fique até ao fim, porque há algo que realmente o pode deixar a pensar. Vamos então começar com o primeiro hábito, algo tão simples que a maioria de nós esquece ou subestima, mas que é o pilar para uma boa saúde matinal: a hidratação ao acordar. Imagine o seu corpo como um jardim que esteve a noite toda sem rega. Quando acorda, está desidratado. É um facto, passamos cerca de 6 a 8 horas sem ingerir líquidos enquanto dormimos. Durante esse tempo, o nosso sangue pode ficar mais espesso, o que, para um idoso, representa um risco acrescido. Não estou a tentar assustá-lo, apenas a informá-lo. O sangue mais espesso exige que o coração trabalhe mais para o bombear por todo o corpo e, em casos extremos, pode aumentar o risco de formação de coágulos, que são um dos principais causadores de AVC. Além disso, a desidratação matinal pode manifestar-se como uma ligeira tontura ao levantar, confusão mental ou uma sensação de fadiga que persiste. Mesmo depois de uma noite de sono, o nosso corpo, especialmente o cérebro, precisa de água para funcionar no seu melhor. Cada célula do nosso corpo, desde os neurônios até as células musculares, depende da hidratação adequada para desempenhar as suas funções. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, a função cognitiva pode ser afetada. Podemos sentir-nos mais lentos, ter dificuldade de concentração e até mesmo dores de cabeça. Para os nossos idosos, que por vezes já têm uma menor sensação de sede, este risco é ainda maior. Muitos de nós temos o hábito de ir logo para o café, para a nossa querida bica ou galão. Adoro um bom café, sou português e aprecio a nossa bica, mas beber água antes é fundamental. O que fazer? A solução é incrivelmente simples. Tenha sempre um copo de água na sua mesa de cabeceira. Assim que os seus olhos se abrirem, antes mesmo de se levantar, beba um copo de água. Devagar. Não precisa de ser gelada nem fervente. Apenas água à temperatura ambiente é perfeita. É um gesto que hidrata o corpo desde o interior. Ajuda a diluir o sangue e prepara os seus órgãos para o dia. Este pequeno ritual não só melhora a sua circulação, como também pode ajudar na digestão e dar-lhe uma clareza mental que talvez nem perceba que lhe faltava. Se beber água primeiro, vai ver que a sua bica ou o seu galão da manhã sabe ainda melhor, e o seu corpo agradece por ter sido reidratado primeiro. É como preparar o motor do carro antes de arrancar, garantindo que tudo flui suavemente. Este é o primeiro passo para uma manhã que realmente o prepara para o sucesso
e para a saúde. Não subestime o poder de um simples copo de água ao acordar. Agora, passando do que entra no seu corpo para como o seu corpo se move, vamos falar do segundo hábito essencial, o movimento suave e consciente logo depois de acordar. Muitas pessoas, especialmente depois dos 60, sentem rigidez ao acordar. É normal. Os músculos e as articulações estiveram parados durante horas. Saltar da cama de forma brusca pode causar tonturas devido à queda súbita da pressão arterial ortostática, o que aumenta o risco de quedas. Uma queda para um idoso pode ser devastadora, levando a fraturas. Há uma perda significativa de independência e, em alguns casos, há complicações sérias. Mas mais do que isso, um movimento brusco pode colocar um estresse desnecessário no seu sistema cardiovascular, que está apenas a despertar. O corpo precisa de ser acordado suavemente, como um motor frio que precisa de aquecer antes de acelerar. Pense naqueles movimentos que o seu cão ou gato faz ao acordar. Esticando-se de forma tão natural e completa, é instintivo. Nós perdemos um pouco desse instinto na vida agitada, mas podemos recuperá-lo. O que sugiro é que, antes de colocar os pés no chão, ainda na cama, faça alguns movimentos suaves. Comece por rodar os tornozelos em ambos os sentidos, umas 5 a 10 vezes para cada lado. Depois, dobre os joelhos e traga-os suavemente ao peito, um de cada vez, ou ambos se for confortável. Pode esticar os braços acima da cabeça como se estivesse a espreguiçar-se depois de um longo sono, alongando a coluna. Estes movimentos simples, que duram apenas alguns minutos, fazem uma enorme diferença. Aumentam o fluxo sanguíneo para os músculos e articulações, diminuem a rigidez e preparam o seu sistema circulatório para a posição vertical de forma gradual. Para alguns, pode ser apenas rodar os pulsos e esticar os dedos. Para outros, levantar as pernas um pouco mais. O importante é escutar o seu corpo e não forçar. Não é uma sessão de ginásio. É uma transição suave. Um convite ao seu corpo para despertar com dignidade e segurança. Para muitos idosos, estes movimentos simples podem prevenir aquela sensação de desequilíbrio ao levantar e dar-lhes mais confiança para começar o dia. Estes 2 primeiros hábitos, a água e o movimento suave, são a base para começar o dia com o pé direito, literalmente. Eles trabalham em conjunto para preparar o seu corpo a um nível fundamental, protegendo-o de riscos desnecessários e aumentando a sua vitalidade. Mas há mais, muito mais que pode fazer. Agora que já cuidamos da hidratação e do despertar do corpo, vamos olhar para o que alimenta a sua mente e a sua alma, com hábitos que muitos ignoram, mas que têm um poder imenso. Continuando a nossa jornada matinal rumo à saúde e prevenção. O terceiro hábito é algo que fazemos inconscientemente a toda a hora, mas que raramente praticamos com intenção e propósito, a respiração profunda e consciente. A respiração é a base da vida. Mas com a correria do dia a dia e o stress, muitos de nós acabamos por ter uma respiração superficial, que não aproveita toda a capacidade dos nossos pulmões. Quando respiramos superficialmente, o corpo não recebe oxigênio suficiente e o sistema nervoso pode ficar em constante estado de alerta, de luta ou fuga. Para uma pessoa idosa, isto pode significar uma pressão arterial mais elevada, uma maior sensação de ansiedade e até um impacto negativo na saúde cardiovascular. Uma respiração inadequada pode levar a um aumento do ritmo cardíaco e a uma maior carga de trabalho para o coração, o que a longo prazo pode contribuir para problemas cardíacos e, por extensão, aumentar o risco de AVC. O que fazer assim que se sentar na cama ou logo depois de se levantar? Encontre um local tranquilo. Sente-se confortavelmente
e pratique algumas respirações profundas. Coloque uma mão no peito e outra na barriga. Inspire lentamente pelo nariz, sentindo a sua barriga expandir-se. Conte até 4. Segure a respiração por um momento, contando até 4, e depois expire lentamente pela boca, sentindo a sua barriga contrair-se, contando até 6. Repita este processo 5 a 10 vezes. Este tipo de respiração, conhecida como respiração diafragmática ou abdominal, ativa o nervo vago, que é uma autoestrada de comunicação entre o cérebro e o corpo que acalma o sistema nervoso. É como carregar no botão de reset para o seu corpo e mente. É um hábito que pode fazer enquanto a água para o chá está a ferver, ou enquanto olha pela janela. Não precisa de ser uma sessão de meditação complexa. É simplesmente focar-se na sua respiração, trazendo mais oxigênio ao seu cérebro e aos seus órgãos, e acalmando o seu sistema nervoso central. Vai sentir uma diferença na sua clareza mental e na sua calma ao longo do dia. Muitos dos meus pacientes que adotaram este hábito relatam sentir-se menos ansiosos e com mais energia. Pense nisto como um pequeno exercício de manutenção para o seu motor interno, garantindo que funciona de forma eficiente e tranquila. Agora, vamos focar-nos na sua mente. O quarto hábito, muitas vezes esquecido, é reservar um pequeno momento para a gratidão ou para definir uma intenção para o dia. A mente e o corpo estão intrinsecamente ligados. O estresse crônico, a preocupação e os pensamentos negativos podem ter um impacto físico real no seu corpo, elevando a pressão arterial e aumentando a inflamação. Fatores de risco para muitas doenças, incluindo o AVC. Começar o dia com pensamentos de preocupação ou com uma lista de afazeres esmagadora pode colocá-lo num estado de estresse logo pela manhã. A sua saúde mental é tão importante quanto a sua saúde física. O que pode fazer depois da sua respiração, ou até mesmo enquanto a faz. Pense em 3 coisas pelas quais está grato. Podem ser coisas simples: o sol a espreitar pela janela, o cheiro do café, o facto de ter acordado, o conforto da sua casa, uma conversa com um amigo ou familiar que tenha tido no dia anterior. Ou, se preferir, defina uma intenção para o seu dia. Pode ser: hoje serei paciente. Hoje vou desfrutar dos pequenos momentos. Hoje vou estar mais presente com os meus entes queridos. Ou, hoje vou sentir-me energizado. Este pequeno exercício de atenção plena, que não dura mais de 1 ou 2 minutos, muda o seu foco do que falta para o que existe, e do que o preocupa para o que pode controlar e influenciar. É como preparar o terreno antes de semear. Se começar o dia com gratidão, está a plantar sementes de positividade. Pessoas que praticam a gratidão regularmente tendem a ser mais otimistas, a dormir melhor e até a ter um sistema imunitário mais forte. Para mim, é um momento de paz antes que o mundo exterior comece a pedir a minha atenção. Pode fazê-lo enquanto bebe a sua água ou enquanto se alonga. O importante é que seja um momento só seu, para nutrir a sua mente, para reforçar a ideia de que cada dia é uma dádiva e que há sempre algo de bom a ser encontrado. Passando agora para algo que nutre o seu corpo de uma forma diferente. O quinto hábito é sobre o que escolhe para o seu pequeno almoço, um pequeno almoço rico em proteínas. Muitos de nós em Portugal temos o hábito de um pequeno almoço mais virado para o pão, os bolos, a torrada com manteiga ou doce, acompanhado de um café com leite, e é delicioso, faz parte da nossa cultura, mas para a saúde dos nossos idosos, falta um componente crucial: a proteína. À medida que envelhecemos, perdemos massa muscular a um ritmo mais acelerado, um processo chamado sarcopenia. Esta perda de músculo não afeta apenas a força física, mas também o equilíbrio, a mobilidade
e até mesmo o metabolismo. Um pequeno almoço rico em hidratos de carbono simples, como pão branco e bolos, pode levar a picos e quedas de açúcar no sangue, deixando-o cansado, com fome e menos concentrado, o que afeta a sua capacidade de gerir o dia. A proteína, por outro lado, ajuda a manter a massa muscular, estabiliza os níveis de açúcar no sangue e proporciona uma sensação de saciedade duradoura para o cérebro. A proteína fornece os aminoácidos essenciais para a produção de neurotransmissores, que são cruciais para a memória, o humor e a função cognitiva. Um pequeno almoço pobre em proteínas pode deixar o seu cérebro sem o combustível necessário para funcionar no seu melhor. O que pode fazer em vez de apenas uma torrada? Adicione uma fonte de proteína. Pense em ovos, mexidos, cozidos, estrelados, como preferir. São uma maravilha nutricional, versátil e econômica. Iogurte natural, sem açúcar, com algumas nozes ou sementes de chia. Queijo fresco, requeijão ou uma fatia de fiambre de peru ou frango de qualidade. Ou até mesmo uma fatia de salmão fumado se gostar. Se for fã de papas de aveia, adicione proteína em pó sem sabor ou misture ovos mexidos. O objetivo é que a sua refeição matinal tenha uma dose substancial de proteína para dar um despertar muscular e mental ao seu corpo. Não tem de ser algo complicado ou gourmet. Pode ser um simples ovo cozido ou um iogurte grego. Pequenos ajustes na sua rotina alimentar podem fazer uma grande diferença na sua energia e na sua capacidade de se mover e pensar ao longo do dia. Lembre-se, o músculo é o seu escudo contra a fragilidade e a proteína é o que o mantém forte. Finalmente, o sexto e último hábito, que é tão natural quanto respirar. Mas muitas vezes é negligenciado na nossa vida moderna a exposição à luz natural logo pela manhã. Passamos grande parte das nossas vidas em ambientes fechados, com luz artificial. Mas o nosso corpo foi feito para viver em sintonia com a natureza, com o ciclo do dia e da noite. A exposição à luz natural logo pela manhã, especialmente ao sol, desempenha um papel crucial na regulação do nosso ritmo circadiano, que é o nosso relógio biológico interno. É ele que diz ao seu corpo quando é hora de estar alerta e quando é hora de dormir. Quando não recebemos luz natural suficiente pela manhã, o nosso corpo pode ficar confuso, produzindo melatonina, a hormona do sono, quando não deveria, o que pode levar à sonolência diurna e dificuldades em adormecer à noite. Um ritmo circadiano desregulado não afeta apenas o seu sono, pode impactar o seu humor, os seus níveis de energia e até mesmo a sua pressão arterial, contribuindo para o estresse no sistema cardiovascular e, indiretamente, para o risco de AVC. Além disso, a luz solar é a nossa principal fonte de vitamina D, essencial para a saúde óssea, o sistema imunitário e a função cerebral. O que pode fazer? Assim que acordar, abra as cortinas e persianas, deixe a luz entrar no seu quarto, se puder, e se o tempo permitir. Passe alguns minutos à janela ou mesmo lá fora, no seu jardim, varanda ou à porta de casa, absorvendo a luz do sol. Não precisa de ser 1 hora. 10 a 15 minutos são suficientes. Não olhe diretamente para o sol, mas deixe a luz chegar aos seus olhos de forma indireta. Esta exposição matinal ajuda a suprimir a produção de melatonina e a sinalizar ao seu corpo que é hora de acordar e estar ativo. É um estimulante natural para o seu humor e para a sua energia, e ajuda a garantir que terá uma noite de sono mais reparadora, mesmo em dias nublados. A luz natural é muito mais eficaz do que a luz artificial para este propósito. Para muitos dos meus pacientes, que talvez tenham dificuldade em sair de casa,
O simples ato de sentar junto a uma janela ensolarada enquanto tomam o seu pequeno almoço já faz uma enorme diferença. Se tiver a sorte de ter uma pequena varanda, aproveite para beber a sua água lá fora, ou tomar a sua bica. É como dar um sinal claro ao seu corpo. Bom dia, é hora de começar. Pessoas que se expõem mais à luz natural tendem a ter um humor melhor, mais energia e, surpreendentemente, um sono mais profundo e restaurador à noite. E todos sabemos o quão importante é o sono para a nossa saúde cerebral e física. Estes 6 hábitos, embora pareçam simples, são pilares para uma vida mais longa, saudável e plena, especialmente para quem já ultrapassou os 60 anos. Mas o que fazer com toda esta informação? Como a integrar no seu dia a dia? Chegamos ao fim da nossa conversa sobre como começar o seu dia da melhor forma possível. Falamos de 6 hábitos simples, mas poderosos, que, como especialista em AVC geriátrico, considero vitais para a sua saúde e para a prevenção. Começamos com a importância de hidratar o seu corpo com um copo de água logo ao acordar. Um gesto simples que prepara o seu sistema circulatório para o dia, garantindo que o seu sangue flui mais facilmente e que o seu cérebro está pronto para as tarefas. Depois, abordamos o movimento suave, ainda na cama, para despertar os seus músculos e articulações de forma segura, evitando tonturas e quedas, e dando ao seu corpo um despertar gentil. Mergulhamos na respiração profunda, essa ferramenta interna que temos sempre à mão para acalmar a mente e oxigenar o corpo, reduzindo o estresse e a pressão arterial. E exploramos o poder de dedicar um momento à gratidão ou a uma intenção positiva, cultivando uma mente mais serena e otimista, capaz de enfrentar os desafios do dia com mais resiliência. Depois, vimos como o pequeno almoço proteico é um aliado essencial para manter a massa muscular e fornecer energia sustentada para o seu cérebro e corpo ao longo do dia, combatendo a sarcopenia e mantendo a sua vitalidade. E, por fim, salientamos a importância de se expor à luz natural, um hábito que regula o seu relógio biológico, melhora o seu sono e humor, e o conecta com o ritmo natural do mundo. Veja como estes hábitos se complementam, formando uma rotina matinal que é um verdadeiro presente para si mesmo, para a sua saúde e bem-estar. Eles não são apenas ações isoladas. São um conjunto de práticas que se reforçam mutuamente, criando um ciclo positivo de saúde e energia. Sei que pode parecer muita coisa de uma vez, mas não se sinta sobrecarregado. A beleza destes hábitos reside na sua simplicidade e na sua adaptabilidade. Não precisa de os implementar todos de uma vez, nem de os fazer com perfeição. O importante é começar. Comece com um. Aquele que lhe parece mais fácil ou mais apelativo. Talvez seja a água. Talvez sejam os alongamentos gentis na cama, quando sentir que esse já faz parte da sua rotina, que se tornou um hábito automático. Adicione outro. Pequenas mudanças consistentes são muito mais poderosas do que grandes revoluções que não duram. A chave é a persistência e a paciência consigo mesmo. Não se castigue se falhar um dia. Amanhã é uma nova oportunidade para recomeçar. Lembre-se, o seu corpo e a sua mente são como um bom vinho. Melhoram com a idade, desde que sejam bem cuidados. E estes hábitos são um investimento diário nessa longevidade de qualidade. Não é sobre viver mais anos, mas sobre viver esses anos com mais vitalidade, autonomia e alegria. É sobre ter a energia para brincar com os netos, para dar aquele passeio que tanto gosta, para continuar a aprender e a desfrutar da vida sem as limitações que a doença pode impor. A sua saúde é o seu maior tesouro, e cuidá-la de manhã é um ato de amor próprio.
um compromisso com o seu bem-estar futuro. Adoraria saber qual destes hábitos vai tentar implementar primeiro, ou se já pratica algum deles e sentiu os seus benefícios. Partilhe as suas experiências e as suas dicas nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outros e a nossa comunidade pode crescer com as suas partilhas. É sempre enriquecedor trocarmos ideias e sentirmos que não estamos sozinhos nesta jornada de cuidar de nós mesmos. Se este vídeo lhe foi útil, se sentiu que esta conversa o ajudou de alguma forma, por favor, deixe um gosto. É um gesto simples, que faz uma enorme diferença para mim e para o canal, ajudando este conteúdo a chegar a mais pessoas que podem beneficiar dele. E se ainda não o fez, considere subscrever o canal. Ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples e eficazes de viver uma vida mais saudável e feliz, independentemente da idade. Quero continuar a partilhar o meu conhecimento consigo, de forma acessível e prática, para que possa tomar as melhores decisões para a sua saúde. Lembre-se sempre, a idade é apenas um número. O que realmente importa é a sua vitalidade, a sua capacidade de desfrutar de cada dia e de continuar a crescer e a aprender. Não se conforme com a ideia de que o envelhecimento tem de vir acompanhado de declínio e doença. É possível viver uma vida plena e vibrante em qualquer idade, e os pequenos gestos que faz a cada manhã são o alicerce para essa realidade. Viva a sua melhor vida, em cada idade, com saúde e alegria. Cuide-se e até breve,